Olá, boa noite. Olá, boa noite meninas. Tivemos um probleminha técnico no YouTube, então tava com muito ruído. Como é que tá o som aqui no Insta? Estão conseguindo ouvir direitinho? Oi meninas, como tá o som por aqui? Melhor que no YouTube? Ai, que maravilha! Que maravilha, então. Som aqui muito melhor. Guardar só mais uns minutinhos, o pessoal tá chegando. Coisa boa. Hoje, então, a gente encerra a nossa semana da harmonização facial. Vocês assistiram todos os vídeos? O que acharam do nosso conteúdo? Ai, que maravilha! Bom, hoje então a gente encerra nessa semana. Foi uma semana onde eu encaminhei muito conteúdo para vocês, conteúdo sobre harmonização facial, né? Com esse encontro maravilhoso para que vocês possam tirar todas as dúvidas, que vocês possam entender um pouco melhor sobre esse complexo mundo da harmonização facial, que hoje tem hoje gera tantas dúvidas, né, tantas incertezas, mas que eu garanto para vocês que traz resultados incríveis. Então eu preparei essa semana com muito carinho para vocês, né, para que eu pudesse compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre harmonização facial. Só pessoal entrando aqui, muita gente chegando agora. Então, eu preparei essa semana para compartilhar com vocês o que eu sei sobre harmonização facial, né? Para que vocês consigam perceber, né? O quão transformador é esse processo de harmonização. Que o grande objetivo, o maior objetivo da harmonização é fazer você se sentir muito mais segura, né? Se sentir em sintonia com a sua imagem, porque pensa comigo, não é transformador quando você consegue se olhar no espelho e gostar do que tá vendo e se conectar com aquela imagem que tu tá percebendo, que tu tá enxergando ali no espelho. Tenho certeza que é encantador, né? Isso afeta o nosso dia a dia de várias formas. Então, existem hoje muitas questões em relação à harmonização facial, muitas dúvidas, e ao mesmo tempo muitas pessoas que desejam realizar alguma mudança na face, mas que têm muito medo por causa dessas questões que acabam saindo na mídia, né? Mas que eu garanto para vocês são a minoria. Só mais um pessoal chegando aqui. Então vamos deixar o pessoal ir entrando pra gente seguir, né? O pessoal tá entrando.
Então vamos lá. E então todo mundo aí assistiu os vídeos da Semana da Harmonização. Então todo o conteúdo que eu preparei para essa Semana da Harmonização foi preparado para desmitificar essa impressão em relação à harmonização facial, que tá para todas essas mulheres que sonham, que pensam em algum dia realizar algum procedimento, mas elas têm medo do resultado, e é um medo extremamente compreensível diante de tudo que a gente tem visto, né, sobre harmonização facial, diante do que a mídia tem mostrado sobre harmonização facial. Então eu decidi fazer esse conteúdo para desmitificar um pouco sobre isso, porque eu garanto para vocês que existem muito mais resultados incríveis do que os resultados exagerados, né? Isso é muito perceptível pela quantidade de procedimento que é realizado diariamente no Brasil, a quantidade de preenchimentos, de aplicação de fios, a quantidade de harmonizações realizadas e quantas são as que a gente ouve falar de forma negativa, né? São muito poucas. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar um pouquinho vocês a se sentirem mais seguras e mais corajosas para realizar esse grande sonho. Então existe essa falsa sensação, né, de que a harmonização facial ela é apenas para corrigir alguns aspectos, né, na face, de acordo com essas tendências de moda, de mídia, para colocar a face dentro de padrões de beleza pré-estabelecidos. Mas a grande verdade é que a harmonização facial é muito, muito, muito mais do que isso. A harmonização facial é um processo que ela tá aí para corrigir aspectos na face que te incomodam há muito tempo. Quando tu te olha no espelho, não tem nada que te incomoda, que te deixa insegura, o tamanho do nariz, o processo de envelhecimento já começando a aparecer, algumas ruguinhas, e consegue imaginar o quão gratificante, o quão transformador é a gente conseguir corrigir essas questões que estão te incomodando, para que tu possa te olhar no espelho e se sentir linda, se sentir segura novamente. Então, essas correções a harmonização facial também faz. Ela não simplesmente vai fazer alterações na face para colocar as faces em padrões de beleza pré-estabelecidos. Ela faz correções de coisas que vêm incomodando há muito tempo, que vão reduzindo a autoestima da gente. E quando a gente consegue melhorar esses aspectos, corrigir esses aspectos, é encantador, porque a gente se torna pessoas mais seguras, né? E isso reflete em todas as nossas ações. Então, a gente consegue corrigir formato de nariz, que por muitos anos você olhava no espelho e pensava, nossa, esse nariz não combina comigo, ou do queixo, entre tantos outros pontos, né, que vão fazer com que tu te reconecte com a tua essência, né? E porque o que eu quero, o meu objetivo principal com a harmonização facial é exatamente o contrário de tudo isso que a mídia está produzindo, né? É o contrário de padronizar as faces. O que eu quero com a harmonização, o meu principal objetivo, e foi o objetivo pelo qual eu entrei nesse ramo da estética, é exaltar a beleza única de cada um. Porque cada pessoa tem uma essência, tem uma beleza, e é isso que a gente tem que mostrar, isso que a gente tem que exaltar, né? E além de tudo isso, a harmonização facial ela também previne e trata o processo do envelhecimento. Porque ao longo de dos anos a gente vai sofrendo alterações na nossa anatomia, né? No nosso corpo, na nossa face, devido ao processo de envelhecimento. E esses procedimentos estéticos, eles são capazes de prevenir essas alterações, de tratar essas alterações, né? Então não é simplesmente padronizar faces e deixar todas as faces iguais, como vem se mitificando há muito tempo na mídia, né? E através de resultados insatisfatórios que a gente tem visto. Então, existe um outro lado da harmonização facial que é encantador, o lado pelo qual eu me apaixonei, e é esse lado que eu decidi compartilhar com vocês nessa semana, né? Encerrando hoje com essa live para que a gente possa esclarecer mais alguns pontos e que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, né?
Então, o que vocês acharam dessa semana? Contem pra mim o que vocês acharam dos conteúdos, vocês assistiram os vídeos, vão me contando, vão perguntando. Eu quero muito que vocês conversem comigo durante essa live, porque ela foi criada para vocês, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês em relação a todo o conteúdo que foi passado nessa semana. Eu vou ir fazendo um breve resumo, né, de tudo que a gente conversou durante essa semana, de tudo que eu passei para vocês ao longo dessa semana, e vocês podem me interromper a qualquer momento. Depois vou mostrar alguns resultados, depois vou falar sobre alguns resultados, né, vou falar por que a gente não tem antes e depois, e vou também contar para vocês qual é a surpresinha que está aguardando vocês no final dessa semana. Olha só, a Nessa achou sensacional, a minha dedicação é muito, muito obrigada. Pergunta, tem um procedimento que seria o primeiro? Bom, não existe, depende de cada caso, não existe um procedimento que vai ser o primeiro para todos os casos. Então, para cada indicação, existe uma gama de procedimentos que podem ser realizados, e dentro dessa gama de procedimentos existe sim uma ordem a ser seguida, tá? Mas não existe um procedimento que vai ser o primeiro para todos, tá? Assim como como a gente viu no vídeo das avaliações, né? Todas as faces, todas as anatomias são muito únicas, então todo esse processo, esse protocolo elaborado para uma harmonização facial é muito individualizado, e para cada paciente existe um protocolo exclusivo, com procedimentos diferentes de um paciente para outro, porque as necessidades de cada um são diferentes. Então, dentro desse protocolo elaborado, a gente consegue sim selecionar o que vem primeiro, tá? Mas não consigo, fica difícil eu dizer aqui para vocês, esse sempre vai ser o primeiro, porque isso não existe, porque talvez esse procedimento não esteja no teu protocolo, né? Então, então vai depender do protocolo elaborado, mas com certeza na consulta, na avaliação, a gente conversa sobre isso, sim, por onde a gente começa e quanto tempo vai levar, né? Durante essa semana, então, eu vou ir fazendo um resuminho, tá? E vocês vão me interrompendo, vão perguntando, vou fazendo um resuminho para depois então a gente falar sobre a surpresa e entrar em mais perguntas. Então, ao longo dessa semana, a gente aprendeu uma gama de coisas novas, né? E aprendemos que a consulta e a avaliação facial são a parte mais importantes de uma harmonização facial. E essa é uma grande batalha minha, né? Fazer as pessoas entenderem, fazerem vocês entenderem que a consulta é fundamental e é a parte mais importante, porque a gente recebe muito questionamento, mas eu quero só fazer um procedimento, eu quero só fazer um preenchimento, eu quero só fazer um peeling. Mas qual é o peeling que é mais indicado para você? Qual é o peeling que é mais indicado para o que você quer resolver? Qual é o preenchimento, a região de preenchimento? Então, fica até quase impossível elaborar um orçamento, né, que é o que as pessoas me pedem muito, sem a consulta, sem a avaliação. Porque é na consulta e na avaliação que a gente vai elaborar todo esse protocolo, é ela que vai ditar tudo que a gente vai realizar. Então, ela é sim a parte mais importante de qualquer procedimento, porque eu preciso entender o objetivo de você, eu preciso entender o objetivo do paciente, preciso captar a essência de cada um de vocês, para só então elaborar um protocolo que seja satisfatório, que vai atender às suas necessidades. Eu estudei muitos anos e continuo estudando sempre, e a prática também me traz isso para conseguir me dar conta de que um sulco que é formado aqui ou um sulco que é formado nessa região aqui, para ser solucionado de uma forma natural, a gente tem que preencher pontos adjacentes, a gente tem que fazer um lifting facial e não simplesmente colocar volume nessa região onde esse sulco foi formado. E às vezes para quem simplesmente faz pesquisas na internet, as coisas parecem um pouco mais simples. Então é por isso que a consulta é a parte mais importante. Eu preciso entender o que te incomoda para poder elaborar um protocolo que atenda essas necessidades, que vai resolver esta situação.
né? Porque às vezes não é tão simples quanto parece, não é simplesmente preencher onde a gente tem o sulco, onde está murchinho naquele momento. A gente precisa pensar por que ficou murchinho naquela região, por que formou o sulco naquela região. E não simplesmente, o sulco tá aqui, a gente preenche aqui. E além de tudo isso, eu preciso entender um pouco quem é a pessoa que veio consultar, quem é a pessoa que quer esse procedimento, como é que essa pessoa é no dia a dia, qual é a rotina dela, do que ela se alimenta, do que ela vive, para poder elaborar um protocolo que se encaixe na rotina dela, que não vá atrapalhar essa rotina, que um protocolo que vai ser otimizado por essa rotina também em termos de ganho de resultado, né? E um protocolo que não vai fazer com que essa face se distancie cada vez mais de quem ela realmente é, da essência dessa pessoa, ao invés de aproximar. Porque o objetivo final é sempre aproximar a pessoa da sua essência. E esse é o maior exemplo da harmonização da Cassandra, que se vocês olharem nos destaques ali do Insta, tem todo o processo de harmonização da Cassandra, né? Em breve a gente vai fazer as devidas manutenções, a gente já vem fazendo, né? Mas em breve a gente vai começar a mostrar as devidas manutenções. Mas, enfim, todo o processo da harmonização da Cassandra foi pensado no perfil dela, que ela é uma pessoa extremamente delicada, ela é uma pessoa sensível, e a gente precisava, então, tratar alguns pontos da face dela, alguns sulcos, a olheira, principalmente, já se formando, o queixo retraído, sem fazer com que esse novo padrão, né, da face dela e fosse contra essa essência dela, que é ser uma pessoa sensível, uma pessoa sutil, uma pessoa delicada. Então, quem olha para ela tem que ver isso nela. Então, e se a gente mudasse esse padrão de uma forma exagerada, se a gente colocasse a face da Cassandra nos padrões que hoje são ditados pela moda, quem olhasse para ela já não ia mais reconhecer a essência dela. Então, a gente teve que tomar todo esse cuidado. Então, é um exemplo que eu gosto muito de citar, porque o padrão de moda hoje é uma face mais agressiva. O padrão que está sendo divulgado em todas as mídias, o padrão que as artistas querem e divulgam, é um padrão de face que dá uma sensação de agressividade, de força, o que é muito bom, mas que não combina com todo mundo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E é isso que faz com que a gente com que a pessoa se aproxime da sua essência e não se distancie, né? Então a consulta vai sempre ser essencial, né? E é só depois então dessa longa conversa que eu vou para realizar as medições faciais. Então a medição facial é um segundo momento, e a medição facial ela me ajuda a perceber o padrão de face desse paciente, porque dentro da encefalometria, das medições faciais, a gente tem alguns padrões, tá? E esses padrões, eles vão ditar alguns procedimentos que a gente pode, que a gente deve, e outros que a gente não pode fazer. Então, são alterações na face que a gente pode ou não pode fazer, esses padrões vão nos dizer. Então, a gente, depois dessas medidas, né, eu associo tudo isso que eu medi a essa conversa, a essa sensibilidade, a esse intuito. Então depois que a gente une, né, a sensibilidade em captar o desejo, as emoções do paciente, de cada um deles, com as técnicas de medidas, comparar com os padrões, porque a gente tem, eu comparo todas as faces com os padrões pré-determinados de beleza, mas nem todas as faces precisam de todas as alterações, precisam ser colocadas nesses padrões todos, né? O que vai ditar isso é a vontade do paciente, é o desejo de transformação do paciente, o que ele quer mudar, o que está incomodando. Então, essas medições faciais que eu faço na face depois dessa conversa, depois de entender o que esse paciente quer, o que está incomodando esse paciente, as medições faciais, elas são muito mais para dizer o que a gente não vai fazer do que a gente vai fazer. Então, eu gosto muito de falar isso, tá? Porque assim, é a conversa entre profissional e paciente,
é a intuição do paciente, é do profissional, é aquele feeling do profissional de olhar e conseguir enxergar como a gente pode mudar, como a gente pode melhorar aquela face, que realmente dita o protocolo. E as medições faciais que eu realizo depois dessa conversa, depois dessa avaliação de como o paciente se comporta na minha frente, depois de entender o dia a dia do paciente, depois de tentar captar essa essência do paciente, essas medições elas são feitas para me dizer muito mais o que não fazer, tá? Se vocês olharem ali nos destaques, na harmonização da Cassandra, a gente tem diversas medidas. E uma das medidas é do ângulo de perfil da Cassandra, tá? Para o ângulo de perfil da Cassandra é bem perceptível que o queixo dela está muito retraído, e no último vídeo eu ensino vocês a ver se o queixo de vocês está retraído ou não está retraído, né? A gente pode colocar uma caneta, deixa eu achar uma caneta aqui. Se a gente colocar uma caneta aqui e olhar de perfil, né, o queixo tem que encostar nessa caneta, tá? Então, eu ensinei vocês a ver isso. Claro que eu coloco isso tudo em software, e vocês têm exemplo dessas medidas de software ali nos destaques. Eu coloco tudo isso em software. E o que é importante essas medidas? Eu olhando a Cassandra de perfil, eu conversando com ela, eu já via essa necessidade. Mas eu precisei colocar ela dentro dos padrões de medidas para entender se com esse preenchimento do queixo eu não ia alterar a proporção de altura e largura da face dela. E como eu ia alterar essa proporção, e se alterando essa proporção eu ia distanciar ela de um padrão de beleza ou aproximar. Então eu consegui preencher, a região que eu preenchi o queixo dela foi definida depois que eu fiz as medições da relação da altura e da largura. Não simplesmente do ângulo de perfil dela, porque o ângulo de perfil eu já sabia que precisava mudar. Mas o que eu precisava saber, colocando ela dentro desses padrões, é se eu podia mexer nesse queixo dela, porque caso eu aumentasse essa distância aqui, se eu não ia distanciar ela de um padrão considerado belo, né? Então isso é muito importante. Assim como a gente tem outras medições muito importantes, que são as distâncias da ponta do zigomático até a outra, da ponta do gônio até a outra, né? Essas distâncias, para uma pessoa mais sensível como é a Cassandra, elas têm que ter uma relação mais baixa. Então, essa largura aqui, ela tem que ser maior do que essa, no caso de pacientes como nesse perfil da Cassandra. Isso estava um pouco invertido. Então, com isso, eu também percebi que eu poderia alargar esta região aqui. Então, no momento que eu aumentei essa distância preenchendo o queixo, eu também alarguei isso aqui para não alterar a relação do padrão facial da Cassandra entre a altura e a largura. Então eu aumentei a largura e aumentei a altura para eu poder colocar o ângulo de perfil dela dentro de um padrão belo e poder manter essa questão de sensibilidade que já estava começando a se inverter no rosto dela devido à perda de volume nessa região aqui. Então essa distância ela estava reduzindo. Então eu consegui ver, colocando os padrões, que eu podia fazer as alterações que eu pretendia para melhorar o ângulo de perfil dela e para melhorar essa relação entre essas distâncias e essas, colocando nas medidas. Mas o momento que eu decidi, que eu percebi que eram esses preenchimentos que eu precisaria fazer nela, foi durante a conversa, foi durante a avaliação, não foi durante as medidas. As medidas só me fizeram perceber se eu realmente estava indo pelo caminho certo ou não. Porque às vezes só olhando a gente pode se enganar, né? Então a métrica está aí para nos ajudar, para nos auxiliar e para nos dizer principalmente o que não fazer, tá? Onde não preencher, porque se a gente mexer, a gente vai distanciar o padrão da face de um padrão considerado belo, porque existem sim padrões considerados belos. Esses estudos são feitos por visagistas há muitos anos e os visagistas estabelecem padrões belos, medidas do que é belo. Mas isso não quer dizer que todas as faces tenham que entrar neste padrão. Mas quer dizer, sim, que se uma face tem relações dentro desse padrão, a gente não pode tirar. Então isso é muito importante. A gente nunca pode distanciar uma face desse padrão. A gente pode aproximar, mas não distanciar. Tá? Então isso é muito importante. Isso não quer dizer que a gente tem que padronizar todas as faces.
Então, através dessas medidas, né, então a gente melhora essas técnicas de aplicação dos procedimentos e então é unindo, né, esses fatores que a gente consegue essa naturalidade, porque a gente tem que captar a essência para manter a essência do paciente e dar resultados naturais, né? E quando a gente conquista esse resultado, é muito transformador. Porque tudo que a gente quer tudo que a gente quer é poder se olhar no espelho e se reconhecer e se gostar, né? Um outro assunto que a gente conversou muito, que eu conversei com vocês ao longo dessa semana, né, foi sobre durabilidade. E a durabilidade é um assunto muito debatido, né? Todo mundo quer fazer um procedimento que seja natural, e sobre naturalidade a gente também falou bastante, e todo mundo quer fazer um procedimento que dure para sempre, né? Mas a nossa anatomia vai mudando todos os dias, a gente vai envelhecendo todos os dias, então estes resultados, eles nem de cirurgias duram para sempre, né? Os preenchimentos também não. E a durabilidade, eu sei que é muito vago, mas ela depende. E ela depende de diversos fatores. E esses fatores, eles são muito variados. Elas dependem, sim, de fatores endógenos, da particularidade de cada paciente, mas elas dependem também do protocolo que é elaborado, do protocolo que vai ser realizado, elas dependem da associação do procedimento que vai ser aplicada, elas dependem também da manutenção que o paciente vai dar para esses procedimentos, da rotina que esse paciente vai ter de cuidados com a pele e com a sua saúde. Então, existem diversos fatores que influenciam nessa durabilidade. E os mais básicos são a alimentação, né, a nutrição, que são nutrientes são fundamentais para produzir colágeno, né? Ninguém produz colágeno sem vitamina C e sem silício, então a nutrição é fundamental, até porque é através da nutrição que a gente vai prevenir o processo de envelhecimento. Então, consumo de nutrientes que sejam antioxidantes, consumo de vitaminas e minerais, eles vão sim retardar o processo de envelhecimento e vão sim nos ajudar na durabilidade do procedimento. Mas ela depende também do protocolo a ser elaborado. Então, pensa um pouquinho aqui comigo, né? O processo de envelhecimento, ele afeta diversas estruturas da nossa face. O processo de envelhecimento afeta a nossa pele com a perda de colágeno, que inicia lá nos 25 anos, a nossa produção já cai, a quebra de colágeno aumenta um monte. Redução de volume da face, com a perda com a redução das bolsinhas de gordura, né? Desgaste muscular, que vão fazer com que essas bolsinhas de gordura também se desloquem embaixo da nossa pele. Reabsorção óssea, então o nosso osso, o crânio, ele começa a reduzir de tamanho. Tudo isso faz com que a gente vá tendo essas alterações que a gente chama de quadralização da face, né, que é a face derretida, que vai fazendo com que a face vai parecendo que está caindo tudo aqui para frente, aqui para baixo. Então, essa sensação de face derretida, essa sensação de face quadrada, ela não vem só por causa de um processo, por causa de uma alteração de uma estrutura, ela vem por causa de um processo muito longo e da alteração de várias estruturas. Então, são muitas alterações, né? E para cada uma dessas alterações, existe um procedimento específico que vai fazer a correção ou que vai fazer a prevenção da aparência, da instalação dessa aparência de face derretida, de face envelhecida, né? Então, essa durabilidade de resultado, ela vai variar de acordo com o que for definido nesse protocolo, porque esse protocolo, ele é elaborado em conjunto entre o paciente e o profissional. Eu não elaboro sozinho o protocolo. Eu preciso entender o que tu está disposta a se submeter, o quanto tu está disposta a investir e o que realmente tu quer com este procedimento, qual é o seu objetivo final, qual é o resultado que tu almeja com esse procedimento. E a durabilidade vai variar de acordo com isso. Sim, por quê? Porque se a gente definir assim, não, eu sei que eu tenho alterações na musculatura, eu tenho alteração na perda de colágeno, eu tenho alteração em perda de volume, mas eu vou corrigir apenas isto neste momento. Essa durabilidade, ela vai ser menor,
Por quê? Porque a gente não tem todos os outros procedimentos, todos os outros pontos de apoio durante o procedimento, né? Ao longo do procedimento. Então, eu preciso... Desculpa, é que aconteceu uma queda aqui, eu me distraí um pouco. Eu tenho 3 gatas correndo pela casa, tá? Então, alguns procedimentos são dependentes de outro, tá? E por isso que isso influencia diretamente no resultado, na durabilidade, né? E ao mesmo tempo... eu compreendo, né? É muito compreensível que às vezes alguns procedimentos fiquem de fora do protocolo, porque é preciso que a paciente esteja muito segura, muito segura de tudo que vai ser realizado. E é por isso que eu gosto de realizar esses procedimentos aos poucos também. E é exatamente por todos esses motivos também que esse resultado demora a aparecer, que esse resultado não acontece da noite para o dia. Então, a gente volta a pensar lá quantas alterações a gente sofre no processo de envelhecimento. Alteração óssea, alteração nas bolsas de gordura, alteração muscular, alteração na pele. Então, para a gente ir corrigindo todas as alterações, a gente precisa de tempo. E existem procedimentos que precisam esperar o resultado de procedimento anterior, para aí sim eles terem a devida durabilidade, eles terem o devido resultado. E um exemplo clássico disso é a aplicação de fios. É o lifting facial com fio de PDO. E eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório e dizem, eu quero aplicar fios, porque fios faz lifting e fios não dá volume, e eu não quero volume, eu só quero fios. Tá? Mas a aplicação de fios, ela não é compatível com uma pele flácida. Então a gente já vê muito na mídia que fios não duram também. Daí já tem o outro lado, né? Tem as pacientes que são contra fios porque a aplicação de fios não dura. O lifting realizado com fios não dura. Mas ele não dura por quê? Porque ele foi aplicado no momento errado. A aplicação de fios, ela não é compatível com pele flácida. Então a gente precisa primeiro melhorar a qualidade da pele, no caso de pacientes que já tem mais maduras, né, que tenham perda de colágeno, para só então fazer a aplicação de fios. Porque o fio é um fiozinho semelhante ao fio de nylon, né? Ele não é de nylon, vamos deixar isso bem claro, que tem algumas garrinhas e ele é aplicado superficialmente nas laterais da face ou nessa região aqui de papada, né, para melhorar o ângulo de mandíbula e o delineamento da face. E ele é aplicado superficialmente nessas regiões, então derme superficial. Se essa pele tem pouco colágeno, onde é que essas garrinhas desses fios vão se prender? Né? Então é muito importante. Então às vezes as pessoas dizem, o meu procedimento não durou, eu apliquei fios, fiz lifting de fios e não durou nada. Mas deve ter um motivo para isso, né? Deve ter uma razão para isso. Então esse protocolo todo que vai ser elaborado, ele é fundamental na durabilidade, tá? Então, para a gente ter durabilidade, a gente precisa de um conjunto que atenda todas as necessidades do paciente. Senão, a gente não vai ter uma longa durabilidade, independente do procedimento que for realizado, né? E a gente tem também... a gente tem também uma alteração na manutenção, na durabilidade de resultado, né? De acordo com a manutenção que é realizada pelo paciente. Por quê? Porque se a manutenção realizada, se o paciente não realiza a manutenção, ele vem hoje, faz uma harmonização facial, realiza todo o protocolo indicado e depois ele vai embora, não usa protetor solar, não cuida da pele, não mantém estímulo de colágeno de nenhuma forma, não faz nenhum cuidado com a pele, nem ambulatorial e nem home care, a durabilidade vai reduzir. Não cuida da alimentação também, não faz atividade física, tudo isso influencia, mas o cuidado com a manutenção desses resultados é fundamental. Por exemplo, a gente faz todo um protocolo de harmonização facial que inclui peeling, estímulo de colágeno com bioestimulador, estímulo de colágeno com microagulhamento, com aplicação de nutrientes, que inclui preenchimentos para volumizações em algumas regiões e... Ao longo dos meses, a gente faz esse protocolo todo de harmonização e o tempo vai passando e o meu Botox vai perdendo efeito e eu não reaplico o Botox. Por quê? Porque eu só vou voltar lá quando precisar refazer tudo.
Só que aí, se a gente não reaplicar o Botox quando ele for necessário, quando ele estiver perdendo o efeito dele, a durabilidade dos outros procedimentos também vai reduzir. Então a gente precisa manter alguns procedimentos para manutenção do resultado do todo. O estímulo de colágeno é outro exemplo. Então, a gente fez volumização com ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno em algumas regiões, né? E à medida que o tempo vai passando, eu vou esperar perder todo o resultado. Não tem essa necessidade. Quando a gente perder todo o resultado, a gente vai ter que refazer todo o protocolo também. Se a gente, em uma questão de alguns meses, 6, 7, 8 meses, fizer uma estimulação de colágeno na região da pele como um todo, a gente vai melhorando a densidade da pele, a gente vai melhorando a sustentabilidade da pele e ela vai sustentar melhor as estruturas que estão abaixo dela e ela vai ampliar a durabilidade daquele protocolo que a gente realizou inicialmente. Então, essas manutenções, elas são necessárias para aumentar a durabilidade do protocolo inicial. Então, é muito importante entender que no momento que eu realizei um protocolo de harmonização, eu não posso virar as costas e esperar uma harmonização facial, um preenchimento facial dura 2 anos. Então, eu vou esperar 2 anos, depois eu faço de novo. Aí, com certeza, se tu vai esperar esses 2 anos, tu vai perder esse efeito antes. Em 1 ano, 1 ano e meio. Agora, se não, passou 6 meses, eu vou reaplicar meu Botox, 8 meses, depende de cada paciente, né? Eu vou reaplicar meu Botox. A durabilidade dos teus preenchimentos vai aumentar. Passaram-se ali 8 meses, 1 ano. Vamos fazer um estímulo de colágeno, seja ele com microagulhamento, seja ele com intradermoterapia, com aplicação de NCTF para nutrição da pele, ou com aplicação de bioestimulador, né? Ele vai aumentar a durabilidade do meu protocolo inicial. Então, é muito importante ter esta consciência, que a durabilidade, ela depende da manutenção. E a manutenção é importantíssima para aumentar essa durabilidade, né? Então, a gente precisa, além de manter hábitos diários saudáveis, além de ter o cuidado home care, de usar o protetor solar, porque ele vai impedir a quebra desse colágeno que a gente formou com os procedimentos, além de usar cremes para manter a hidratação da pele, a gente precisa manter alguns procedimentos que vão ampliar esses resultados, né? E já que a gente está falando em alterações geradas pelo envelhecimento da face, também a gente pode presumir que essas diversas alterações elas não podem ser revertidas de um dia para o outro, né? Como eu já comentei antes. Então a gente falou sobre isso nos vídeos também, a gente falou isso ao longo da semana. Quanto tempo leva para gerar um resultado de harmonização facial? Novamente eu tenho que dizer, depende. Eu sei que é chato isso, mas depende. Depende muito. O que tu quer com essa harmonização facial? É uma harmonização de uma pessoa jovem, que tem algum formato de rosto que não se enquadra no perfil dela. Muito comum, tá? Pacientes ali com 20 e poucos anos, 30 anos, que já tem uma carreira profissional, mas tem o rosto muito arredondado ainda, e as pessoas tratam elas como crianças, né? Como jovens demais para aquela função, por causa do rosto ser muito arredondado e elas darem essa sensação. Bom, nestes casos a gente consegue um resultado em pouco tempo, 30 dias, 40 dias. Por quê? Porque a gente vai simplesmente realizar alguns pontos de preenchimento mesmo para deixar aquela face um pouquinho mais quadrada, deixar aquela face um pouco mais adulta, tá? Então, esses resultados eles são um pouquinho mais rápidos. Meu nariz, não gosto do meu nariz. 30 dias a gente tem o resultado de um procedimento que foi realizado, 1 ou 2 aplicações. A gente tem esse resultado de 30, 40 dias, tá? 60 no máximo. Queixo também, eu só tenho o queixo muito retraído, o resto tá ok. 30, 40, 60 dias no máximo a gente tem essa resposta. Mas quando a gente fala de rejuvenescimento, a gente precisa de novo pensar que a gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce. Então, geralmente quando a gente chega para fazer um processo de rejuvenescimento da face, a gente já tem bastante situações instaladas, a gente já consegue ver este envelhecimento no espelho. E se a gente já consegue ver esse envelhecimento no espelho, é porque a gente provavelmente já tem alteração na pele, já tem alteração de bolsa de gordura, já tem alteração na musculatura e
Alguns casos já tem reabsorção óssea, tá? Essa é a mais tardia, então na maioria das vezes ainda não chegou nessa parte, mas alguns casos sim já tem reabsorção óssea. Então se a gente tem todas essas alterações já instaladas, já em andamento e já visíveis, a gente precisa pensar que para corrigir todas essas alterações, a gente também precisa de um tempo. Assim como a gente levou tanto tempo envelhecendo antes de realizar algum procedimento, antes de pensar em prevenir esse envelhecimento ou tratar, a gente também vai precisar de um tempo maior para obter um resultado, né? Esse resultado não acontece do dia para a noite. O resultado, quando a gente fala de rejuvenescimento, ele pode sim levar até 6 meses para acontecer, porque como eu falei no caso dos fios, né? Lembra que eu falei nos fios? Quando a gente chega num caso de envelhecimento já bem instalado, a gente precisa de uma gama de procedimentos. E cada procedimento tem um momento para acontecer. O primeiro passo é tratar a pele. Tá? Não adianta a gente volumizar, a gente fazer lifting, se a pele tem manchas, se a pele tem os vasinhos muito aparentes, porque essas manchas, esses vasinhos, eles também dão a sensação de pele envelhecida. Então, eles também dão a sensação de que a pessoa, às vezes, tem uma idade maior do que realmente tem. Então, a gente precisa, sim, tratar a pele em primeiro lugar. Não adianta a gente volumizar, não adianta a gente estimular colágeno, se a pele continua com essas alterações de envelhecimento, ou às vezes a pele também já está engrossada, porque o paciente não usa protetor solar durante uma vida toda, e aí já é aquela pele mais grosseira, e a gente precisa sim tratar essa pele primeiro e depois passar para outros procedimentos. E aí vem o caso dos fios também. A gente precisa fazer um lifting porque já tem uma flacidez bem instalada, né? Mas a pele não tem colágeno, a pele não tem condições de receber esses fios. Então a gente precisa primeiro fazer todo um processo para estimular o colágeno nessa pele, para redensificar esta pele. Esse processo por si só vai levar em torno de 40 a 60 dias para só depois a gente pensar numa aplicação de fios. Então, quando a gente tem envelhecimento instalado, demora sim para ter o resultado, mas se a gente pensar, né, no tempo todo que a gente esteve envelhecendo, sem agir, sem fazer nada para barrar esse envelhecimento, se a gente pensar em todas as alterações que já aconteceram, quando a gente chega ao ponto de não, agora eu vou fazer este processo de harmonização, nem é tanto tempo assim, né? E o resultado natural, ele precisa disso. Porque se a gente for realizar todos os procedimentos de uma vez só, quando esses resultados começarem a aparecer, a gente vai ter uma hipercorreção. E aí vai ser aquele resultado que é artificial, que é uma pele extremamente esticada, que não condiz com a idade da pessoa também, né? Não adianta a gente ter, eu tenho 70 anos, mas eu quero ficar com a pele bem lisinha, pele de bebê. Isso também não vai condizer com a idade. Então, a gente não pode fazer uma hipercorreção. Então, a gente precisa respeitar o tempo do resultado de cada um dos procedimentos para seguir para o próximo procedimento. E isso leva tempo, tá? Isso porque cada pessoa reage diferente. Não existe uma regra. Olha só, essa pele tem tanto de flacidez. Então, eu vou aplicar aqui 2 ml de bioestimulador de colágeno e isso vai ficar perfeito para ela. Não existe essa regra. As pessoas reagem diferente a cada produto que é aplicado e a cada procedimento que é realizado. Então, a reação endógena dos pacientes, ela é diferente para cada processo, para cada procedimento. Então, a gente precisa realizar os procedimentos, esperar o tempo deles gerarem o resultado e aí, então, reavaliar e partir para o próximo. Claro que isso já vai estar inserido num protocolo inicial, né? Mas a gente não pode correr o risco de uma hipercorreção, porque a gente vai ter um resultado muito artificial, né? E quem já fez bioestimulador de colágeno sabe que a gente faz uma aplicação hoje, por exemplo, e a gente vai ver esse resultado sendo ampliado até 90 dias depois. Então, inclusive, eu tenho casos em que o paciente retorna em 30 dias para fazer o primeiro retorno pós-aplicação de bioestimulador de colágeno e a gente não tem resultado e é decepcionante, né? Porque ainda não se iniciou o tempo dessa produção de fibras de colágeno, o tempo dessas fibras de colágeno amadurecerem, ela é diferente para cada paciente, não é exatamente igual. Então, eu tenho pacientes que em 20 dias a gente vê resultado, eu tenho paciente que em 30 dias a gente não vê resultado ainda. Então, a gente precisa respeitar este tempo de cada pele, de cada paciente.
né? Então, que nem eu falei pra vocês, eu tive um exemplo, inclusive, na semana retrasada, se eu não me engano, caso de cicatriz de acne. Foi feito bioestimulador de colágeno para melhorar a qualidade da pele, para fazer um lift, melhorar as cicatrizes. E com 30 dias depois dessa aplicação, paciente jovem, eu acreditando que 30 dias a gente ia ter um ótimo resultado pela experiência prática que eu tenho, né, pela experiência prática que eu tenho, 30 dias, pele jovem, vai ter um ótimo resultado. O caso dela foi diferente, 30 dias a gente tinha um resultado fraquíssimo. Tem problema, o resultado ainda vai chegar, essa certeza eu tinha, né. Aguardamos mais alguns dias, né. E aí ela voltou, isso foi semana passada ou retrasada, ela voltou 60 dias após a aplicação do bioestimulador de colágeno e um resultado incrível. Um resultado incrível, incrível mesmo. Então esse tempo de cada paciente ele deve ser respeitado, tá? Pra gente poder gerar um resultado natural e não fazer uma hipercorreção, não deixar a pessoa completamente esticadinha, porque isso não é natural, né? E é esse o maior medo, pelo menos das pacientes que vêm até mim, esse é o maior medo, né? Mas eu vou ficar esticada demais, não vou ficar com volume demais, porque eu sei a idade que eu tenho e eu não quero nada que seja muito, que aparente ser muito mais jovem que a idade que eu tenho. Isso eu ouço muito dentro de consultório, tá? Muito, muito, muito mesmo. Então, seguindo então para nossa próxima aulinha, né, nosso resumo aqui de como foi essa semana. Então, seguindo aqui no nosso plano, né, dessa semana, eu queria dizer um pouquinho para vocês também que a gente começa a entrar na naturalidade, né? Mas não tem como falar de harmonização, não tem como falar de preenchimento sem falar de naturalidade. Esse seria o meu próximo tópico, por isso que eu parei um pouquinho para pensar. A gente já falou tanto de naturalidade, né? Mas esse é o maior medo das pessoas, de fazerem preenchimento e não ficar com o resultado natural, ficar com o resultado artificial, o resultado do qual elas se arrependam de ter feito, né? E aí eu volto a dizer da importância da avaliação, porque eu estudei anos, né, para chegar onde eu cheguei, eu pratico isso diariamente, né, elaboro as técnicas, tenho essas percepções de resultados, né, são anos de prática e me dedico muito para esses procedimentos, para elaborar esses protocolos, né, que gerem esses resultados com naturalidade e com durabilidade. Então, às vezes o paciente chega, eu quero fazer tal procedimento, e diz, não é esse o ideal, né, porque é muito tempo de prática, é muito estudo para chegar. E aí só na consulta que eu consigo realmente fazer essa sugestão, né? Poder chegar e elaborar um protocolo que realmente vai ser satisfatório. Porque um procedimento não vai resolver, ou preencher o local da perda do sulco não vai resolver, né? A gente precisa entender todo o processo de envelhecimento para poder fazer esse resultado ser natural, né? Eu tinha separado alguns resultados para mostrar para vocês, tá? Um outro ponto muito importante que eu lembrei agora, tá? Existe uma outra forma da gente aumentar essa durabilidade também, e aí a gente volta na consulta, que é a nutrição, que são os nutricosméticos, e além de todo o estudo que eu tenho na parte de biomedicina estética, na parte de procedimentos minimamente invasivos, eu realizei também uma pós em bioortomolecular e estudo muito a parte de fitoterapia para poder auxiliar todas as minhas pacientes na parte nutricional focada para estética. Então, o que é melhor eu consumir para ter uma pele com maior qualidade? O que eu preciso consumir para ter uma produção de colágeno maior? Então, isso associado ao estímulo de colágeno é muito importante. E aí entra a pergunta do colágeno, que ela sempre vem, tá? Já vou fazer ela antes de vocês, que é uma pergunta que sempre vem. Vale a pena ou não vale a pena consumir colágeno? E eu tenho uma palestra inteirinha sobre esse assunto, e se vocês olharem ali no YouTube e no Face também, no Insta também, foi uma palestra que eu fiz através da Poções e a gente publicou alguns trechos dela. Eu tenho uma sobre consumo de colágeno, vale ou não vale a pena?
Bom, o nosso organismo necessita colágeno em todas as partes do corpo. E o nosso corpo é muito inteligente. A gente produz colágeno por demanda. E o colágeno que a gente produz, ele vai ser enviado para onde precisa mais e com mais urgência. Então, se a gente quer uma pele com maior qualidade e se a gente está realizando procedimentos para estimular colágeno, se a gente consumir colágeno, a gente está dizendo para o nosso organismo assim, olha, eu quero que esse colágeno que eu estou consumindo, eu quero que esses aminoácidos, precursores de colágeno, eles venham para cá. Então isso é muito importante. Consumo de colágeno funciona? Funciona, tá? Na prática eu posso dizer para vocês, funciona. Funciona e funciona muito bem. Mas a gente consegue ampliar esse resultado do consumo de colágeno associando a procedimentos. E esse resultado é fantástico. Por quê? Porque a gente vai consumir o colágeno ou os precursores de colágeno, né, que são aminoácidos. O colágeno é uma proteína gigante. Se a gente quer uma proteína, a gente tem diversos aminoácidos. Então, quando a gente consome o colágeno que a gente ingerido, né, quando a gente absorve ele em precursores e em aminoácidos, tá? Então, se a gente vai consumir esse colágeno, se a gente está aumentando a nossa produção de colágeno endógena e a gente fizer algum estímulo externo, né, que pode ser um peeling, pode ser um microagulhamento, pode ser uma intradermoterapia, pode ser a aplicação de bioestimulador de colágeno, a gente vai estar dizendo para o nosso corpo, eu quero colágeno aqui, eu quero colágeno aqui, ou eu quero colágeno aqui. A gente vai avisar para o nosso organismo. A gente está dando colágeno, a gente está dando suprimento para ele fazer colágeno e a gente vai dizer onde a gente quer que esse colágeno seja formado. Então funciona assim e funciona muito, tá? E aí a gente tem outros nutrientes que ajudam também, e a bioortomolecular, a fitoterapia me ajudou muito nessa compreensão e me ajuda muito a ampliar o resultado das minhas pacientes, né? É fantástico. Por exemplo, já falei no começo, eu vou repetir porque eu acho muito importante, nosso organismo não produz colágeno sem vitamina C e sem silício. Então, e não é à toa que o X-Nutriment e a Nutricolin são um dos ativos mais famosos dentro da farmácia magistral. Eles são silício. E a gente precisa de silício para a qualidade da pele, para a qualidade das unhas, para a qualidade do cabelo. Então, esses são alguns... É apenas uma pontinha, né, do iceberg desse ramo fantástico que é o ramo da suplementação, né, da prescrição ortomolecular também. E a ortomolecular também auxilia como um todo na nossa saúde, no nosso bem-estar geral. E eu acredito muito que não adianta a gente tratar só a pele se a gente não estiver bem por dentro. Que aquela pessoa que não está bem por dentro, ou porque ela está dormindo mal, ou porque ela está estressada, ou porque ela está ansiosa, ou porque ela não está se alimentando direito, ela jamais vai se olhar no espelho e vai gostar do que ela está vendo. Às vezes o problema não está na aparência, o problema não está nas medições, o problema é bem além disso. E aí a ortomolecular faz um auxílio fantástico para que esse bem-estar dessa paciente seja completo. Então, foi muito tempo, é muito tempo que eu dedico para poder estudar, para poder ampliar esses resultados, né, para poder dar às minhas pacientes um resultado realmente completo, né. Eu tinha separado alguns resultados, mas como a gente teve que migrar para o Insta, porque estava com muito ruído, não dava para ouvir a minha voz no YouTube, né, não sei exatamente o que aconteceu. Vamos nos preparar melhor para a próxima, eu prometo, para poder mostrar esses resultados. Mas em relação a resultados, eu publico alguns resultados nos stories, que são resultados onde a gente não vê a face do paciente, ao menos que a paciente realmente concorde. E realmente só nos stories, não publico na timeline por diversos motivos, tá? O primeiro motivo é porque até o dia 5 de novembro, o meu conselho não permitia, né? E eu gosto das coisas corretas. Então, até o dia 5 de novembro, meu conselho não permitia fotos de antes e depois. E eu respeitava isso. Então, alguns casos que apareciam... lábio. Por que eu posto muito antes e depois de lábio? Porque o lábio é muito fácil de tu postar sem reconhecer a pessoa, tá? Um outro motivo é respeitar a intimidade, né? Respeitar a privacidade de cada paciente. A grande maioria dos pacientes não gostam de aparecer. Tá? Principalmente as pacientes que estão em tratamento de rejuvenescimento da face. Hoje até eu conversei sobre isso com uma paciente, né? Geralmente as pacientes mais jovens que, quero fazer uma volumização labial, quero fazer uma alteração no meu nariz. Essas pacientes já gostam de postar os resultados, mas geralmente os pacientes que fazem tratamento de rejuvenescimento não gostam tanto, e isso tem que sim ser respeitado.
O outro ponto dos antes e depois, eles causam umas sensações falsas, porque nenhum resultado é igual ao outro e nenhuma pessoa pode ter o resultado de outra pessoa. Tá? É importante sim que vocês vejam resultados profissionais do profissional com quem vocês vão realizar o procedimento. Sim, é muito importante, porque eu digo assim, ó, que a harmonização facial, o procedimento estético, o preenchimento, ele tem assinaturas, tá? É que nem uma tatuagem, é que nem um quadro pintado, existe um estilo, e os profissionais possuem um estilo diferente, e tem pacientes que vão se adaptar melhor com o estilo de um ou de outro. Mas quando tu vem conversar comigo na minha clínica, quando tu vem fazer a tua consulta, eu vou te mostrar diversos antes e depois que sejam semelhantes ao teu caso, tá? Nunca igual, porque não existe igual, mas que sejam o mais semelhante possível à tua situação, para te poder realmente mensurar este resultado. E eu volto a dizer, eu estudei muito tempo para conseguir ter essa percepção. Esse tá o teu caso, essa tua necessidade, a tua queixa é semelhante a este caso aqui, devido à idade, tipo de pele e devido ao objetivo. Para poder, então vou te mostrar esse antes e depois. Tá? Então, essa questão de muita publicação às vezes causa uma falsa expectativa, tá? Então, esse também é um outro motivo de eu não ter tantas publicações de antes e depois. Mas aqui pra live eu tinha separado, infelizmente não foi possível, mas vocês podem, vocês vão ver que vai ter uma surpresa muito legal no final, e vocês podem sim vir até a clínica que eu vou mostrar diversas fotos que sejam mais semelhantes ao caso de vocês. E agora que eu falei em lábio, né, que os pacientes mais jovens gostam de publicar a volumização dos lábios, eu lembrei de uma coisa. O lábio é uma outra questão que é muito feeling, tu olhar um lábio, ver como pode volumizar e tal, mas que parece, é só um lábio, parece simples. Mas é muito importante, além de olhar, além de analisar, além de conversar com a paciente, entender o que ela quer com aquele resultado, o que ela quer transmitir com aquele resultado, colocar ele sim dentro das métricas faciais. Por quê? Porque existem medidas para lábios também. Existe medida para lábio de acordo com a largura e com a altura do rosto. Existe medida para lábio de acordo com a projeção. Existe proporção de lábio superior para lábio inferior. E essas medidas, essas proporções, elas devem ser respeitadas. E existe também uma variação dessas proporções. Por quê? Porque proporções diferentes se encaixam em faces diferentes. Mas essas proporções devem sim serem respeitadas, tá? Então, me lembrei disso agora e achei que acho muito legal a gente comentar, falar sobre isso, né? Que por menor que seja o procedimento, por mais simples que ele pareça ser, sempre é importante colocar ele dentro das métricas faciais para ver se o que colocando ele dentro das métricas faciais, que a gente consegue perceber o que aquela mudança, o que aquela alteração que a gente vai fazer vai causar no todo. Tá? Então, é muito importante essa avaliação completa, né? Que vai desde entender qual é o objetivo do paciente, o que incomoda o paciente, perceber quem é esse paciente, qual é a essência dele e também da técnica de avaliação métrica da face do paciente. É muito importante esse conjunto todo para a gente ter um resultado duradouro e para a gente principalmente ter um resultado natural e que não vai afastar o paciente nem daquilo que ele deseja, nem da essência dele e nem afastar ele de padrões de beleza já muito bem estabelecidos por anos de estudos de visagismo, né? Então é bem importante esse conjunto todinho. E eu faço todo esse conjunto na clínica e, inclusive, acrescento também a parte dos nutracêuticos pra gente ter pra gente ampliar os resultados, né? Bom, a gente já tá ali quase chegando no fim. Nossa, como eu falei. Gente, vou mandando as dúvidas de vocês. Daqui a pouco a live cai, tá? A gente atrasou um pouquinho porque a gente teve que fazer essa migração, mas já é 9h15 e no Insta a gente consegue 1 hora só, né? Então daqui a pouco a live cai, vou mandando as perguntinhas se vocês têm dúvidas. Eu espero que vocês tenham amado cada conteúdo, porque eu amei muito elaborar todo esse conteúdo para vocês. Amei muito elaborar esse conteúdo, então eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham curtido tanto quanto eu, cada vídeo, cada momento, cada ensinamento, né? E
Então, e as dúvidas, gente? Vocês têm alguma dúvida? Mandem pra mim as dúvidas. Eu quero muito, tô muito ansiosa pra responder essas dúvidas de vocês. Enquanto vocês vão pensando aí, me encaminhando as dúvidas, eu vou contando então sobre o que é a surpresinha que... Ai, que lindas! Muito obrigada, gente! Eu vou contando então pra vocês o que é essa surpresinha que aí tá aí esperando vocês, que eu já tava muito ansiosa pra divulgar, mas desconectou, caiu um pouquinho a conexão, mas vamos lá. Bom, então todos vocês que estão participando da semana toda, tá? Quem está na live, quem não está, não se preocupa, a gente vai mandar igual, a live também vai ficar gravada. Quem tem filhos para quem tem filhos e que demanda desse cuidado, fica tranquilo, todo mundo que está participando da semana, todo mundo está no grupo, que está nos e-mails, vai receber essa surpresinha incrível. Então, todos vocês que estão participando são nossos convidados, né? São meus convidados em especial para realizar uma avaliação facial sem custo. A gente vai ter toda essa parte de tentar entender, de eu entender, né, de eu compreender, de vocês me explicarem o que incomoda, eu captar essa essência de vocês, porque é muito importante eu entender o que te incomoda antes de sugerir qualquer procedimento, porque aquilo que não te incomoda não é problema, aquilo que não te incomoda não precisa ser alterado, não precisa ser mexido, a gente só precisa melhorar aquilo que está te incomodando, é tu que tem que te olhar no espelho e te gostar. Então, vocês todos são meus convidados para fazer toda essa avaliação, esse pacote completo de avaliação, que vai desde a consulta, desde a nossa conversa, medições e aí sim sugestões de procedimentos para resolver aqueles teus anseios, para realizar aquele teu sonho, né? E essa é uma oportunidade única de fazer essas medições faciais e de entender as causas reais daquilo que está te causando desconforto, né? Daquilo que quando tu te olha no espelho te incomoda. Então essas medições, em alguns momentos a gente se olha no espelho e não consegue perceber o que está incomodando. E aí sim entram as medições também e entra o meu olhar para poder te dizer, não, esse incômodo aqui vem desse pontinho e se a gente fizer, esse procedimento vai resolver e tu vai te sentir linda, maravilhosa, poderosa. Então essa é uma oportunidade única. E como é que isso vai funcionar? Tá? A gente vai ter o pacote completinho, né? A gente vai ter a nossa consulta, conversa, medição e fotografia para eu poder colocar essa tua fotografia dentro de um aplicativo, dentro de um software que vai também medir. Eu faço as medições com a régua, coloco dentro de planilhas e também a gente faz a medição através de aplicativo para poder ter os resultados mais certos possíveis, né? Então cada pontinho da tua face vai ser medido pra gente chegar na conclusão do que mais te incomoda, do que mais tá te desagradando, né? Então vai ter sim a participação de um software específico, né, que é o Build Setup, para que a gente possa junto entender a causa desse desconforto, né, de que quando tu te olha no espelho tem alguma coisa que tá te incomodando, tem alguma coisa que te desagrada e a gente vai descobrir juntas o que é que tá te desagradando, o que é que tá te incomodando. E para que eu possa te ajudar ainda mais, que eu possa te ajudar a realizar o teu sonho de se sentir cada vez mais segura, mais poderosa, eu também estou oferecendo um desconto que é de 5% a prazo e 15% à vista na realização de todos os procedimentos sugeridos durante essa avaliação, né? Então, esse desconto é um desconto muito significativo, né, dentro de uma avaliação, dentro de uma harmonização facial, que pode chegar a 1.000 ou até mais de R$1.000 de desconto para realizar esses procedimentos. Então, se você esteve comigo nesses dias e se sentiu tocada de alguma forma, agenda essa avaliação gratuita e te permite entender de uma forma bem transparente a tua relação com a tua imagem. Então, tudo isso, eu fiz tudo isso, estou realizando tudo isso, né? Para você se sentir cada vez mais segura e autoconfiante, né? Então, essa é a minha missão, é isso que eu mais quero. E
a nossa frase, né, nossa clínica, nosso lema, nosso mantra na clínica é que a mulher que se ama, ela conquista o mundo, e é isso que eu quero te trazer, é isso que eu quero te dar, eu quero te ajudar, na verdade eu quero te ajudar a adquirir, a procurar, a conquistar esse poder de ganhar o mundo, de conquistar o mundo sozinha, né? Então, vem comigo, agenda essa consulta, a gente vai mandar o link ali no grupo dos contatos, um linkzinho onde tu vai conseguir ter acesso com detalhes ao que é essa promoção. Pode entrar em contato com a gente no WhatsApp, também nos chamar no WhatsApp, que a gente vai estar agendando essa avaliação para todos que estão participando dessa semana. Então, o que vocês acharam, gente, desse presente, dessa semana maravilhosa? Porque eu tô encantada, eu tô apaixonada por essa semana. Deu bastante trabalho, muita dedicação, mas eu já quero fazer outra, né? Aos envolvidos e aos que me ajudaram, se preparem, porque eu amei, eu já quero fazer outra dessas, que eu acho que é muito importante que vocês tenham conhecimento, né? Que todo mundo que chegue na clínica, todo mundo que sonhe em fazer algum procedimento, que sonhe em mudar, que sonhe em rejuvenescer, adquira conhecimento antes de realizar qualquer um desses procedimentos, para que realize tudo isso com muita segurança, porque só assim também a gente vai conquistar resultados satisfatórios, né? A gente tem que conhecer para estar segura do que vai fazer e para amar o resultado. Então, muito feliz com a participação de todas vocês, muito feliz com a participação de todas vocês. Vamos enviar o link então, tá? Bom, não sei se eu fico feliz ou triste, que vocês não tenham dúvida, né? Porque sinal que eu expliquei bastante, expliquei muito bem. Mas, surgindo dúvidas, o grupo continua disponível ali, tá? A gente vai continuar respondendo todas as dúvidas de vocês ali no grupo. Então, fiquem muito à vontade para questionarem o que vocês quiserem. A gente está disponível para responder. Eu, a Cassandra, vamos atender vocês sempre que vocês tiverem dúvidas. Então, o link vai ser enviado ali para vocês no grupo, nos e-mails também, tá? A live vai ficar salva, sim, para quem quiser rever. E vou encerrando por aqui, então. Um super beijo para vocês, uma ótima noite, um ótimo resto de semana. Eu espero todas vocês lá na clínica para eu poder ajudar vocês a realizar esse grande sonho de se sentir cada vez mais linda, mais poderosa.